Saúde a todos com a paz do Senhor. Tome assento, por favor. Glória a Deus. A mudança da família segundo a visão de Deus. Gênesis 21, 8 a 21. Apesar do Israel ter quebrado o paradoxo de não pregar sobre Abraão, porque as últimas duas pregações anteriores foi sobre a família de Abraão, nós vamos voltar para Abraão de novo. Gênesis 21, de 8 a 21. Cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Pelo que disse Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com o meu filho, com Isaque. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não pareça isso duro aos seus olhos, por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. Então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo sobre os ombros dela. Também lhe deu um menino, e despediu a ela, e partiu, e foi andando, errante pelo deserto de Beerseba. E consumindo a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos, e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assim, sentando em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, e morando no deserto, tornou-se flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Glória a Deus. Então, como nós estamos falando aqui justamente sobre insistência da escola bíblica, nós falamos aqui de mais um tipo de família. Primeiro nós vamos partir de um concubinato para uma família monoparental. Então, quem teve a oportunidade de vir à escola bíblica sabe que a família monoparental é uma mãe com seu filho. Então, Agar passou a ficar com seu filho. Então, são os tipos de famílias que nós temos por aí. E aqui, a pobrezinha da mãe solteira, Agar, tinha que sustentar sua casa, seu filho, fruto de uma desobediência ou uma precipitação. E sabemos que Agar era egípcia, e ela provavelmente foi dada como serva a Abraão quando ele passou lá pelo Egito. E o seu nome, Agar, é semítico, então não é egípcio. Então provavelmente foi Abraão que mudou o nome dela e botou o nomezinho dela de Agar, para poder ter facilidade até de chamá-la, de repente, porque geralmente aquelas nações tinham costume de botar nome de seus deuses nos seus filhos. Então, para que ficasse parecido com o povo de Abraão, ele mudou o nome. A partir de hoje você se chama Agar. E nós vamos ver aqui Sara pegando esta sua serva e usando no que chamamos hoje de barriga de aluguel. Foi barriga de aluguel. Hoje você vai dar aqui geração para o meu marido. Para você ter uma noção, foi falado hoje na escola bíblica do contrato de casamento, Ketubá, que era um contrato que os maridos faziam com as suas esposas para tratar bem, para dar comida, para não abandonar. Se ela ficasse doente, não podia ser jogado fora.
E também que a mulher tinha que providenciar, se ela não pudesse ter filho, arrumar uma outra mulher para que gerasse filho para eles. Isso tudo estava no contrato de casamento. E esses achados, nós temos alguns achados arqueológicos, né, que vêm das taubinhas de U e Nuzi, que comprovam essa tese desse contrato de casamento, que fala a respeito disso. E a coisa era tão séria naquele momento ali, nessa situação, para você ter uma noção da passagem de mãe e de filho, que provavelmente Sara, quando Agar estava dando à luz, se deitou nua do lado de Agar, ou com as suas vestes ali para dar à luz. E quando o filho nasceu de Agar, foi colocado, em vez de colocado em cima de Agar, sim em cima de Sara, para que ela se tornasse mãe, de fato, em definitiva, pudesse se apossar da maternidade ali. Era feito desta forma. Então, aparentemente, lógico, Agar se sentiu aconchegada, passou a ter marido, mesmo dentro de um concubinato, passou a ter casa, ter filho, e achou até que poderia abusar um pouco do direito dela, né? E a gente sabe de toda a problemática que aconteceu. Onde ali teve a briga, Sara mandou a menina ser mandada embora, e ela foi realmente despedida. Então Abraão pega Sara, manda ela embora, com um odre, um pouquinho de pão. Só para você ter uma ideia, o odre, que era feito de pele de animal, ele só cabia 5 litros de água. O máximo. Um ser humano consome 1,5 litro de água por dia, economizando. A médica, por exemplo, me recomendou que bebesse 3. Então, para mim, né, ia ficar difícil. Então, para 2 pessoas, que era ela e seu filho, andando no deserto, aquele calor escaldante, automaticamente a água acabou muito rápido, mesmo eles tentando economizar o máximo possível. Então, a pobre da Agar viu a sua família a caminho da destruição. Viu os seus sonhos a caminho da destruição. Estava desesperada, faminta, perdida no deserto, com os olhos inchados, angustiado. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, quis restaurar o seu lar. Aí agora nós vamos profundamente entrar, né, como Deus pode restaurar a minha família. Trazer a mudança. Então vamos aprender agora com Agar, como restaurar a família nesses tempos difíceis. Primeiro passo, não siga a visão do homem. Então, lá no versículo 11, onde nós lemos, pareceu isso penoso aos olhos de Abraão. Aos olhos de Sara, tudo estava bem. Para ela, que agora tinha seu filho, já desmamado, não precisava mais da escrava. No meio de uma festa, aconteceu toda a confusão. No momento de prosperidade, nós devemos ter cuidado, para não atropelar os nossos irmãozinhos. Então, Sara atropelou Agar no momento de prosperidade. Aos olhos de Agar, seu futuro estava no fim. Não teria mais condição de sobrevivência. E mesmo assim, ela aceitou o seu destino. Pelo próprio texto vai dizer que ela pegou o menino e saiu errante. Ela estava tão triste, tão desesperada, que ela simplesmente pegou o menino e saiu caminhando, sem direção, sem saber para onde ia. Então a gente sabe que nesses momentos onde vem justamente essa problemática na nossa vida, se a gente não parar para pensar um momento, a gente realmente vai tomar atitudes erradas. No momento de desespero, no momento de dor, a gente tem que parar para pensar, porque senão a gente vai sempre ter uma visão errônea daquilo que estamos fazendo. A gente vai sair como ela, errante. Quantas pessoas contaram aqui testemunhos já falando que no momento de desespero, até eu já falei isso aqui, a gente, mesmo sendo servo de Deus, às vezes a gente bota a mão na cabeça, e agora o que eu faço? A gente não consegue parar para pensar muitas vezes, e onde devemos parar para refletir. Porque aos olhos de Abraão, tudo estava errado, e cometeria uma grande injustiça. Nisso ele estava certo. Ele estava cometendo uma injustiça.
Até porque, segundo as leis daquele tempo, ele não poderia despedir a sua escrava com o seu filho. Mas Deus está no controle. Deus falou, vai dar tudo certo. Então, para reedificar nossas famílias, não podemos nos entregar à desventura das opiniões alheias. Não podemos confiar nos planos dos homens, porque são incertos, como está em Provérbios 16, 1. E lembrar que maldito o homem que confia no homem, Jeremias 17, 5. É lógico que não estamos falando aqui de pessoas que trazem bons conselhos, como é o caso do Casados para Sempre, que procura edificar os lares. Mas nós sabemos que aquelas pessoas que não têm a visão de Deus, ou que vão dizer para você que melhor deixar para lá, ou algo desse tipo, não confia nesse tipo de visão, não. Isso aí só vai te trazer problema. Então, se numa estrada você olha para o lado errado, corre o grande risco de errar a direção. Por isso, mantenha o foco. Não aceite tristeza cegando sua visão, nem aceite a visão de pessoas que veem diferente de Deus. É só você lembrar da passagem do cego de Jericó, em que ele está lá clamando no meio do caminho, e as pessoas passando ali, cala a boca, cara, ele não te escuta. Cala a boca, o mestre não vai te ouvir. Só que como ele era frequentador da escola bíblica dominical, ele sabia que Deus era onisciente, onipotente, onipresente, e sabia todas as coisas, estava ouvindo todas as coisas. Deus não é homem, não é limitado. Deus, ele é conhecedor de tudo. Por mais que você entre no mais profundo da terra, ali ele está, porque Deus, ele preenche o universo não existe sem Deus, porque o universo é sustentado nele. Então todas as coisas Deus está vendo, até a sua aflição. E o cego ali sabia disso, ele começou a gritar e falar, cara, Deus vai me ouvir. E Deus ouviu. Ele não ouviu a visão daquelas pessoas, ou ele não quis ouvir aquilo que as pessoas que não têm a visão de Deus, que não têm o conhecimento do Pai, que não sabe do Deus zeloso, o Deus que cura, que salva, que transforma, estava passando por ali. E continuou, e vocês sabem que ele recebeu o seu milagre. Interessante também que eu me lembro de Jairo, que quando foi procurar Jesus, o povo começou a falar para ele, chega e fala para ele, Jairo, não perturba mais o mestre, tua filha morreu. Né? Eu, lógico, me colocando ali no lugar de Jairo, eu já teria pego no braço de Jesus há muito tempo, sacudido ele, como é que é, cara? Vai logo na minha casa lá, tu fica aí perguntando quem é que te aperta, tá tudo pegando lá em casa, não é assim que a gente fica, eu entraria nesse desespero, nessa neura. Mas aí Jesus, sabendo de todas as coisas, vira, calma aí, cara, tá tudo sob controle, eu sou o Deus de todas as situações, do impossível, espera, tua família não está perdida, ela não está destruída. Por mais que as pessoas possam falar aí fora, não incomode mais o mestre, que tua família está destruída, teu filho está perdido, teu marido, tua esposa, seja lá quem for. Continue incomodando, porque assim a palavra nos ensinou, né? Que é o caso daquela viúva que ficava incomodando o juiz. Jesus nos ensinou, incomoda sim, incomoda, que ele vai julgar a sua causa. Uma hora ele vai julgar a sua causa, uma hora ele vai te dar a vitória. Continue tendo a visão dos céus, continue olhando para Deus, não olhe para o homem, para aquilo que ele pensa, para aquilo que ele pode dizer, mas olhe para aquilo que a palavra de Deus te diz a respeito de você e sua família. Muitas vezes, nós e nossos familiares cometemos erros e estragamos ainda, mas né? Como foi o caso de Abraão, quando tentamos consertar. Então, quando tudo estiver errado, pare tudo e não continue o erro. Quando você vê que está tudo dando errado, pare para refletir, onde é que eu estou errando, onde é que, aí chama logo o pai, né? Pai, me mostra, me dá a visão, onde é que eu estou errando, onde é que eu estou cometendo o erro, porque nós temos essa mania de continuar insistindo muitas vezes no erro, e tropeçando, e vendo a coisa piorar. Então, muitas vezes a gente tem que trazer a mudança do rumo daquilo que estamos fazendo. Onde é que estamos errando? Vamos parar, refletir, pensar e buscar a visão de Deus sobre isso. Então, buscando a visão de Deus, disse Deus a Abraão, não te pareça isso mal, mas também do filho da serva farei uma grande nação. Embora todos, inclusive Abraão, que tinha uma visão espiritual, tudo estava dando errado.
Deus, por sua misericórdia, queria consertar. Aos olhos humanos não havia solução, mas para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Lucas 1,37. Sara estava cega pelo rancor e vingança. Abraão estava cego de dó e remorso. Agar cegou-se de tristeza, mas Deus estava vendo tudo. Então busque enxergar como Deus vê a sua família. Enxergue com os olhos da fé e esperança, assim como diz em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então passe a tratar desta forma a sua família, chamando seus filhos de abençoado, vaso de honra, herança do Senhor, seu esposo de varão valoroso, ungido do Senhor. Veja com os olhos da fé, não como o homem vê, mas como Deus vê, não por aparência, mas pelo poder da palavra, em que eu e minha casa servimos ao Senhor. Muitos falam, serviremos como está no texto. Negativo. Pode botar no presente mesmo. Servimos ao Senhor. Mas meu marido continua no bar bebendo. Servimos ao Senhor. Meu filho está perdido aí. Servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Cabe o crente ser salvo pela loucura da pregação? Então, é fé. Você está vendo, mesmo que os outros não enxergam, você olha pelos olhos da fé e vai tratar dessa forma a sua família. Vai tratar desse jeito aquele problema familiar que está tendo, sempre com palavras doces, trazendo palavras de consolo, de conforto, palavras que possam mudar, palavras que vão transformar, porque mais que isso pareça loucura, vai dar solução, vai dar jeito. Eu já falei, não canso de repetir as mesmas histórias, que eu trabalhava com um rapaz, em que toda vez que eu passava por ele, eu chamava ele de abençoado, servo do Senhor, varão valoroso. E ele bebia muito. E um dia ele saiu do trabalho, teve uma festinha, saiu meio bêbado, e ele foi dentro do ônibus chorando o tempo todo, porque ele lembrava o tempo todo que eu chamava ele dessas palavras, e ele falava, eu não sou digno dele me chamar, ele continua me chamando. Aí ele foi falar comigo no outro dia. Falei, cara, é porque pelos olhos da fé eu já te vejo assim. Eu te vejo como aquele que foi criado para louvar e adorar a Deus, assim como foi a sua família, assim como foi a família de Agar aqui, para louvar, glorificar, e de Abraão, assim a sua família foi chamada. Então passe a olhar com esse olhar, o olhar da fé, para que Deus te chamou para olhar com fé, para trazer aquilo que não existe à existência. Agora a mudança, novamente eu trago, tem que vir dentro de você, para que a transformação nas pessoas aconteça. A mudança vem daqui. Para que eu possa fazer com que o meu filho, minha esposa, seja lá quem for, se achegue a Deus, ele tem que enxergar em mim essa transformação, essa mudança. Para que ele enxergue com os olhos e fale, caramba, que diferença, o que está acontecendo? Não é a mesma pessoa, é isso aí que eu quero isso aí para mim. Para que ele sinta sede, essa mesma sede que Agar teve aqui, Deus bradou lá do céu, tem água para você. Para que ela possa enxergar em você que vai sair fontes de água viva do teu ventre. E vai poder ser com aquela pessoa. Porque você vai ter para poder dar para aquela pessoa. Mas essa mudança tem que vir de dentro de você. Começa a ter essa visão de transformar aquelas pessoas que estão à sua volta, começando por você. Glória a Deus. Então, se Agar tivesse parado para pensar nas promessas que tinha sobre a vida dela, se ela tivesse parado naquele momento ali para lembrar, ela não teria tomado essas decisões precipitadas. Porque o Senhor, há 13 anos atrás, tinha feito uma promessa para ela, que ela e seu filho seriam uma grande nação. Ela teria parado para pensar e falar, eu não vou morrer no deserto, eu não vou padecer aqui. E o anjo ainda tem o cuidado de dizer para ela, chama a atenção perguntando para ela, de onde você vem e para onde você vai? E ela declara que estava fugindo de sua dona. Não adianta fugir do erro, volta lá, se humilha e conserta a besteira que você fez. Se arrependa e busque não errar mais. Se ela tivesse, como eu falei, parado para pensar
Sou protegido de Deus, sou servo de Deus, estou debaixo da sua proteção. A sua mão me conduz, me guia. Porque eu estou ali debaixo da mão do Onipotente. Agora deixa eu ver onde foi que eu caí, onde foi que eu errei. Vamos voltar ao primeiro amor e olhar onde é que eu caí, onde é que eu estou errando, onde é que eu continuo errando para poder acertar. Porque é isso que o anjo manda fazer. Volta lá e conserta. Você não errou ali, volta lá e conserta. Não fuja da sua responsabilidade de ajudar, de consertar e muitas vezes de pedir desculpa ou perdão se errou. Não fuja dessa responsabilidade com a sua família. Mantenha-se nesta visão de poder mudar realmente ali. Olha que o anjo está falando, hein? Deus surpreendeu Agar enviando seu anjo para lhe falar palavras de consolo e fortaleza, prometendo para ela e seu filho: eu farei dele um grande povo. No momento mais difícil de nossa vida, a presença de Deus se torna ainda mais sensível ao nosso favor, porque Deus é zeloso e cuida dos seus. Não deixa nenhum dos seus sem resposta. Clama a mim e responder-te-ei. É o que está na Bíblia? Clama a mim e responder-te-ei. Glória a Deus. Abra os olhos e veja o impossível. Abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água. Interessante que você vai ver que a aflição era tão grande que ali tinha um poço. Se Deus fizesse aquele poço surgir do nada, a Bíblia relataria. Assim como foi com Moisés quando tocou na pedra e saiu água da pedra. Assim como foi da transformação do pão, do peixe. Mas o poço estava ali. Mas ela estava tão cega pelo desespero, pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, por ter sido mandada embora, por ter sido desprezada, por estar vendo a morte ali muito perto, porque, meu Deus, uma pessoa no deserto sem água é triste demais. A gente vê que ela deixa o filho num canto e vai para o outro, porque não queria nem ver o menino morrer. Mas o poço estava ali. A solução estava tão perto. A solução muitas vezes está ali na sua mão, ao alcance das suas mãos. A solução não está longe, está ao alcance das suas mãos, você pode resolver. Porque Deus tem te dado a condição de ajudar, de mover céus e terra. Deus tem te dado, porque Ele falou que em nome dEle vocês fariam prodígios até maiores do que Ele fez. Porque está sobre vocês a unção, o poder de mudar, de trazer essa mudança. Porque para isso que nós fomos, que vocês foram chamados, para a transformação. E para ajudar as outras pessoas que estão à nossa volta, inclusive a sua família. E quando ela teve seus olhos abertos, ela viu ali o motivo da mudança, um poço, que ela pegou a água, bebeu, deu para o menino, levantou, refrigerou seu corpo. Então, novamente a aflição, e novamente a voz de Deus. 13 anos atrás, Deus teve que tocar lá, o anjo gritar lá do céu, resolver o problema dela, mandar ela voltar, resolva lá novamente a sua vida, e agora ela passando por essa aflição, Deus lembra ela de novo. Foi o que nós lemos aí em Gênesis 21, 17. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E a mudança de vida, lógico que está no capítulo 19. Veja bem, o Deus de Abraão, que lhe conduz o tempo todo, como eu falei aqui, que nos últimos 13 anos de aflição, quando passado, e Deus abre os olhos dela e ela consegue enxergar essa fonte. A aflição muitas vezes é grande, a certeza humana de que tudo está perdido, não lhe deixava ver a bênção à sua frente. Assim como antes temos um encontro com Cristo, porque antes mesmo da gente muitas vezes poder enxergar a bênção na nossa vida, nós temos que ter esse encontro com Cristo para aquele que não tem. E aquele que já teve encontro com Cristo tem que se lembrar de que Ele é fonte de água viva. Muitas vezes são várias coisas que embarreram a nossa visão, até a religião embarrera muitas vezes a nossa visão de se achegar a esta fonte. A gente tem aí como exemplo aquela mulher samaritana, quando Jesus chega para pedir água para ela,
né? Ele até bota os discípulos bem longe para não atrapalhar a conversa, porque senão poderia ferir ali a questão da religiosidade, porque os judeus não iam querer falar com aquela samaritana. Aí, lógico, Jesus ali sabiamente deixa os discípulos fora, vai lá pedir água para aquela mulher, para quebrar todos os paradigmas religiosos, em que muitas vezes, como foi falado na escola bíblica dominical, nós endemonizamos tudo e esquecemos que muitas vezes é um abraço, é um carinho, é um afago. Não precisamos botar a mão na cabeça muitas vezes de ninguém, repreender o inimigo, porque muitas vezes o inimigo somos nós, que falamos palavras grosseiras, ignorantes, distratamos. E ali Jesus, no encontro com essa mulher, logicamente, mulher debochada, cara, se eu fosse Jesus, eu tinha dado um fora nela. Mas ainda bem que eu não sou, porque Ele é misericordioso, é um Deus de amor, Ele veio para salvar, libertar, né? A mulher ainda debocha, tu vai pegar água como? Tu não tem balde, eu tenho, mané. Né? E ali, logicamente, Jesus fala para ela, se você soubesse quem está falando com você, você ia me pedir água, essa água aqui é para a salvação, essa água que mata a sede eterna. Aí ela já começa a despertar. Tenho certeza que já começaram a despertar, já começaram a ver que a água eterna está sobre a vida de vocês, que é Jesus Cristo. Já tenho certeza que vocês começaram a enxergar que a solução está ao alcance de suas mãos, que muitas vezes é só juntar e falar, papai, dá-me essa água de beber. E ali, lógico, quando Jesus quebra o paradigma da religião, porque ela pergunta, e aí, onde é que eu tenho que adorar? Lá, cá? Cara, você é o templo do Espírito Santo. Você é adoração plena o tempo todo. Você foi feito para adorar, para louvar, para glorificar. Você é o local de adoração. Não é no templo, é você. Por isso que onde quer que você chegar, colocar a plantinha dos seus pés, essa mudança tem que se fazer. Porque onde você pisar, você conquista essa terra. É sua. Toma posse e começa a glorificar a Deus, que a sua família é sua, até o seu emprego, o seu trabalho, ali é seu reino, para você falar do reino de Deus. Não estou falando que você vai tomar empresa, não, nem que você vai ganhar carro, chave de carro, falando que você é abençoado e ali para fazer mudança na vida das pessoas que estão à volta ali, né? Glória a Deus por isso. E a gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu lembro que há mais ou menos em 6 anos, 5 anos, estava conversando com o Stael, descendo do churrasco lá da casa do Dindim. E tempo bom. O Dindim fazia churrasco para a gente. Na verdade, a gente estava lá oferecendo cordeiro, sacrificando o cordeiro como sacerdote. E aí, logicamente, Stael falou comigo assim, irmão, quanto tempo você está sem pregar na tua igreja lá atrás? Eu falei, só 7 anos. Mas aí, eu pregava de vez em quando assim, que tinha uns doidos assim, que me chamavam, tipo pastor Douglas, que me chamava para pregar na igreja dele, aí eu ia, né? Mas eu falei, vamos aproveitar esse tempo parado para fazer mudança na minha vida. E agora, mês 6, né, a maioria já sabe, eu pego lá, se Deus quiser, aquele nosso diploma lá de direito, né? Porque a gente aproveita essas situações ruins que possam vir sobre a nossa vida para fazer a mudança. Para fazer a mudança, para enxergar o momento de mudar ali. Então, logicamente, eu cansou de me chamar, vai pregar lá. Eu falei, agora não, calma aí, agora não. Agora não, estou estudando, mas... Então chegou o tempo. Então a gente tem que enxergar que a fonte de água viva é Jesus Cristo. E eu acredito, como eu falei, que você já começou a enxergar a mudança nessa noite, pelos olhos da fé. Então é só parar para pensar. Quem tinha água naquelas terras além de Abraão? Ninguém. Ali naquele deserto só Abraão tinha água. E de que adianta uma terra sem água? Nada. Não se planta, não se faz nada. No deserto não tem como, a não ser que você consiga água para irrigar ali a terra. Então nosso Deus não lhe daria uma terra sem água. Nosso Deus não lhe daria uma família para se perder.
Nosso Deus não lhe daria esta terra que você tem plantado, frutificado, para ver crescer, né? Não te daria. Se Ele não te desse a condição de regar aqueles pezinhos de árvore que Ele botou ali diante de você. Ele só te deu a terra porque Ele já te providenciou a água. Mas você tem que olhar pelos olhos da fé, que está bem perto o poço. Não está longe, não. Está do seu lado. Então Ele preparou não só uma terra para ela viver, mas uma terra com uma fonte de água. Aquela fonte naquele poço representava e representa até os dias de hoje uma grande riqueza. E tudo foi preparado para ela. E era tudo dela agora. O Altíssimo estava planejando aquela sorte o tempo todo. Não apenas uma terra, mas uma terra com uma fonte e um poço. E assim ela estabeleceu morada dela ali, com toda a condição para viver a própria vida, com toda a liberdade, criar o menino do seu jeito e ver a profecia que estava sobre ele e sobre ela se cumprindo. Então, só pelos textos bíblicos que nós temos referência, que está lá em Gênesis 37, você não precisa abrir, porque eu vou falar aqui. Passando, pois, os mercadores medianitas, olharam e eis que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias, bálsamos, mirra, e iam levá-los ao Egito. Então, automaticamente, no deserto, passavam mercadores por ali, e eles precisavam de água. Automaticamente, Dona Agar, que agora já não era mais escrava, era dona de um poço, vendia água e trocava por mercadorias. Começou a construir a sua cabana, começou a construir a sua vidinha, né? E começou a viver muito bem, porque ela tinha uma terra com água, e todos que queriam água tinham que poder pagar para ela. E a palavra de Deus sobre o menino é taxativa. Taxativa significa o quê? Que tem que ser cumprida. Taxativa significa o quê? Que vai se cumprir, não adianta. Então a palavra sobre ele era: ele será homem valente, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra eles, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E era Deus com o menino, que cresceu, habitou no deserto de Parã, foi flecheiro, e sua mãe tomou-lhe por mulher da terra do Egito. Então a palavra de Deus sobre a vida dele era taxativo. E a palavra de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família continua taxativa. Continua valendo, continua operando, porque a palavra de Deus ela não volta sem cumprir aquilo para o qual foi determinado. Então, se você puder, dentro da sua casa, cumprir tudo aquilo que é ensinado na Bíblia, que é ensinado no curso do MMI, que é ensinado também na escola bíblica dominical, você vai ver que vai ser taxativo na sua vida. Orar junto, fazer culto doméstico, né? Mas a gente tem que regar, a gente tem que produzir, a gente tem que investir. Puxa, é difícil, irmão. É difícil fazer os meninos largar o celular. É difícil fazer os filhos largar o celular. Lá em casa, por exemplo, eu sou muito democrático. Eu vou assim, tomo, medo da mão, tomo, boto no canto e vem comigo, vamos orar. Né? Eu sou muito democrático, assim simplesmente. Um tem 25, vai fazer 25, e o outro tem 15. Né? É assim que a gente age. Mas temos que fazer, tem que investir. É comprando livro, dando, é buscando, levando, vamos embora. É estando no caminho. E muitas vezes a gente vai ver as coisas dando errado. A gente tem o poço, a gente tem a terra, mas a gente não vê prosperar. Porque a gente simplesmente está parado e morrendo. E morrendo por preguiça, por acomodação. Eu digo que muitas vezes eu escuto muito isso, falar: eu estou sem força para caminhar, estou sem força para seguir, estou sem força para chegar até a igreja. Poxa, me convença do contrário. Porque dizer que está sem força, eu vou falar isso de um acamado. De uma pessoa que está doente, num leito, essa pessoa realmente não tem. Porque ela sai para ir passear,
ela sai para ir para a praia, ela sai para ir para todo canto. Mas ela não consegue vir para a igreja louvar a Deus. Não é nem fazer outra coisa, é louvar a Deus, é agradecer pelo que tem, pela sua família, é manter firmeza, é manter a concepção de que hoje, poxa, aqui eu e minha casa. Então eu, sinceramente, acho muito triste ouvir isso. Dizer que eu estou sem força para ir para a igreja. Ah, aqui não está me agradando, o irmão Cláudio falou de verdade que eu não gosto. Tá bom, vai para outra igreja. Mas não deixa de ir, não. Não deixa de caminhar e levar sua família. Não deixa de estar regando. Tem água. Tem água. E a gente só vai ver a transformação da família, da nossa vida, se a gente pegar a água viva está saindo aqui desse trono, a água viva sai aqui dessa igreja, apesar de nós sabermos que a igreja somos nós, mas aqui é o local que Deus separou para que juntos estivéssemos louvando, glorificando, edificando a nossa família. É aqui o local de adoração, é aqui o local de receber muitas vezes a bênção, o milagre. Claro que dentro da sua casa é também nos cultos que você vai passar a fazer, aquele que não fazia vai passar a fazer, mesmo que seja 1 minuto, começa com 1 minuto. Eu costumo dizer que para correr, a gente que é gordinho tem uma dificuldade, mas ainda não inventaram ciência diferente, que é um pé na frente do outro, e sempre assim, pé na frente do outro, e vai para começar a orar, é começar a orar. Para começar a vir para a igreja, é começar a vir, é dar a mão e vamos embora. Não tem outro jeito. A gente se esforça para tanta coisa, por que não se esforçar para estar louvando a Deus e edificando a nossa família? Porque aqui é o lugar de começar a edificar a sua família. Dentro da sua casa, a igreja primordial, mas não vamos nos manter no culto doméstico, porque aqui é o local de aprender, aqui é o lugar de crescer, com tudo que eu já falei aqui para vocês a respeito do conhecimento que é transmitido aqui. E não é pouco, não. Gente, confesso a vocês que cada dia eu fico assim, mais assim, cheio, lisonjeado, por saber que tem pessoas aqui dentro que ensinam maravilhosamente. Pessoas que têm sido capacitadas a estar aqui trazendo aulas e pregações maravilhosas. Eu fico até, como eu falei, vim pregar depois do Estael é um sacrifício tremendo, porque você vem de uma pregação de um menino que tem uma ênfase tão grande, depois vim para cá com a nossa mente limitada, Jorginho? Que tem que estar lendo as coisas, porque não consegue muitas vezes gravar, porque já está limitado. É um sacrifício, mas tem sido assim, uma coisa edificante, tremenda, e uma responsabilidade grande, que não pode ficar tão para trás, não. E aqui é o local. Então se esforce, tira o edifício do meio, tira o edifício do meio, passa com o trator em cima dele, vem com a sua família para dentro da igreja, porque aqui tem um manancial que vai fazer com que tua terra venha prosperar. Ah, mas eu estou vindo sozinho, então pega a água daqui e leva para casa. Pega a água que está saindo daqui e leva para casa. E começa a fazer isso, mesmo que o filho esteja rebarbado, não esteja querendo, o esposo, seja lá quem for, mas pega na mão dele e fala com ele com carinho. Você não precisa orar, não. Deixa, só ouve a minha oração. Mas também não vai fazer oração assim, arrogante para ele, assim, muda esse infeliz, muda esse peste, muda, transforma. Jamais, pelo amor de Deus. De amor, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Isso aí você vai fazer no particular. Senhor, tu sabe que eu já não suporto mais orar pelas coisas. Isso aí no particular com Deus, que a gente tem direito a reclamar, que a gente também é frágil. Às vezes a gente tem que chorar, desabafar com o Pai. Mas para tratar os nossos entes queridos, é sempre com sabedoria, com amor, com palavras de edificação, para que possa ver realmente ali, crescer. Você tem tudo para isso. Então vamos lá, morar de favor na casa dos outros? Nunca mais. Pragar? Sofrendo humilhação sem futuro certo pela frente? Jamais. Jamais aconteceria com ela. E foi assim que, através de Ismael, filho de Abraão com Agar, que começou a existência dos árabes, um dos povos mais poderosos da terra. Só você lembrar, do famoso, só que para lembrar a gente, para conhecimento, o famoso poço de Jacó só veio existir quase 200 anos depois dessa história. Agar com Ismael existiram bem antes de Jacó. Para vocês verem o milagre de Deus ali. Então, nós aprendemos aqui, nesta belíssima história, que às vezes
para Deus nos dar uma bênção ou cumprir uma promessa na nossa vida, Ele precisa tirar algo de nós, ou até mesmo tirar-nos de algum lugar. Existe um adágio que fala, um adágio é um ditado, existe um adágio que fala que a crise é a mãe das oportunidades. Então, quando você se vê na crise, veja a oportunidade de ver onde é que eu estou errando, o que eu posso mudar para poder fazer a transformação segundo a visão de Deus. Então, aproveite todos os momentos de crise para poder enxergar essa oportunidade, porque Deus já deu a oportunidade para você. E às vezes, realmente, como falou aqui, Ele precisa mover na nossa vida ou tirar algo de nós para que nós possamos enxergar e ver essa oportunidade, balançar a nossa vida, nos tirar do local, muitas vezes, de conforto. Era o caso ali, foi um caso de briga parental, tá, tudo bem, tirou, né, na casa de Agar, mas muitas vezes a nossa vida é porque estamos acomodados. As coisas estão dando errado e nós não estamos fazendo nada para consertar. As coisas estão totalmente ali se desvaindo, e nós não fazemos nada para consertar. Muitas vezes é preciso esse saculejo na nossa vida. Deus tirar algo de você, ou fazer com que você realmente veja diferente. Às vezes a gente vê até as pessoas assim, como já vi, perdeu o emprego, né? E porque ela criou ídolos particulares. O emprego dela virou ídolo particular, ela já não frequentava mais a igreja porque estava chegando cansada em casa. Virou ídolo particular e outras coisas. Aí Deus tira também. Deus dá. Ele não é louco para deixar ninguém sem provisão e providência. Mas muitas vezes Ele faz essas coisas para a gente tirar os ídolos particulares de nossa vida. Né? E aqui foi com a Agarzinha, coitada. Ela teve que ser arrancada do seu lar, da sua comodidade, do momento ali que ela estava vivendo como escrava, porque às vezes a gente se acostuma. A gente tem justamente falado muito isso, que a pessoa, o ser humano, ele tem muitas vezes essa condição de se acostumar até com o sofrimento. Ela não consegue enxergar que, opa, está na hora de mudar, está na hora de rever. A gente fala muito aqui dos escravos egípcios, quando o povo de Israel saiu, que no final sentiram saudade lá das cebolas, do tempero. O cara apanhava todo dia, mas sentia saudade. É assim o ser humano. Por isso Deus com certeza te trouxe aqui hoje, para você tomar esse choque de realidade e falar, opa, está na hora de mudança real, está na hora de transformação, está na hora de ver realmente minha família crescer poderosamente no Senhor e para o Senhor, porque tudo é para Ele, tudo é para a glória do seu nome, assim como está em Apocalipse 14, 7, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. Então tudo na sua vida é para adoração. Então lá no capítulo 18 diz, ergue-te, levanta o rapaz. Agar ergueu seu filho, levantou. Muitas vezes nós também precisamos ajudar e erguer aqueles que estão caídos, mas para isso você tem que estar de pé. Para isso você tem que estar firmado na rocha eternal que é Jesus, para poder erguer e ajudar e dar a mão ao seu filho, e andar com ele, caminhar com ele, porque aqui ela não caminhou sozinha não, caminhou com seu filho, e o menino se tornou forte e flecheiro. Às vezes você tem que caminhar com seu esposo, o esposo com a esposa, e os dois juntos para poder levantar seus filhos, e parar de reclamar. Eu falo muito isso com a minha esposa, a gente brinca que tinha um desenho muito antigo, que a maioria não vai lembrar, que tinha uma hiena que ficava dizendo, ó Deus, ó tristeza, ó vida. Só o pessoal que tem de 40 anos para trás é que vai lembrar. E assim nós ficamos muitas vezes, mas acabou, chega, nunca mais. Deus está no negócio, a bênção está do seu lado. A bênção para a sua família, o poço, a fonte de água viva está com você. E a partir desta noite, da mudança que Deus propôs na minha e na sua vida, nós vamos transformar os nossos entes queridos, abraçando, cuidando, zelando, para que eles sintam esse amor que transborda dentro de você, porque o amor de Deus, aquele amor que não tem medida, que deu seu Filho unigênito para morrer por todos nós. Esse amor maravilhoso,
Então esta é a proposta que Deus tem para nós nessa noite. Mudança na nossa vida, para mudarmos aqueles que estão à nossa volta, para que as pessoas que estão à nossa volta possam sentir esse mesmo aconchego que Deus tem tido com você. Eu agradeço a minha oportunidade, essa rica oportunidade, e eu vou deixar na mão do Jorginho, que vai fazer a oração, glorificando a Deus, e que essas palmas sejam para o Senhor. Amém.